Vamos fazer mais uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 3, ao qual Deus nos fala assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então Deus, Ele nos ensina que nós precisamos guardar a palavra, precisamos obedecer, precisamos ter uma vida voltada para Ele, para que seja prolongado os nossos dias de vida. Então Deus, Ele quer fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na nossa vida, só que depende de cada um de nós. Se nós não olhar para Deus, se nós não colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, vamos perecer. Entregar a vida nas mãos de Deus não é só de boca, não é só de lábios, não é só dizer que é de Deus, que está sendo de Deus. Nós vamos provar que somos de Deus através das nossas obras, né? Não através do passado, mas através das obras presentes. Então aí nós vamos provar que nós somos de Deus, nós vamos provar para o diabo que nós não pertencemos a ele, mas pertencemos a Deus. Por quê? Porque nós vivemos na palavra, vivemos na obediência, vivemos na presença de Deus e temos uma vida voltada para Deus. Então assim nós vamos ter aquilo que Deus nos prometeu, né? Deus nos ensina que se nós for fiel a Ele, que se nós tivermos uma vida com Ele, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar livramento, Ele vai nos dar proteção, Ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida, né? E Ele fala assim, aqui Ele fala assim no versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias. Então quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, vivemos na obediência de Deus, também os nossos dias são prolongados, ou seja, nós vamos viver anos e anos, né? E ele fala assim, e te acrescentarei anos de vida e paz, né? Além de Deus acrescentar na nossa vida os nossos anos de vida, Ele também vai acrescentar na nossa vida a paz. Mas para isso nós precisamos obedecer a palavra de Deus, e obedecer ao próprio Deus, porque Deus é a palavra, né? A palavra é o verbo e o verbo é Deus, ao qual Ele diz assim, filho meu, vou repetir aqui só para você entender melhor, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Então, para que Deus faça acrescentar, crescer os nossos dias de vida, os nossos anos de vida, crescer a paz na nossa vida, então precisamos obedecer de coração. Ele fala aqui que o teu coração guarde, né? Então nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, guardar a palavra de Deus, vivermos na obediência a Deus. Assim Ele vai fazer acrescentar na nossa vida os nossos anos de vida e também a paz na nossa vida. Ele prometeu e Ele cumpre, porque Ele é o nosso Deus. E Ele fala assim no versículo 3, não te desamparem a benignidade e a
fidelidade. Então você não pode deixar também de ser bom, e nem também pode deixar a fidelidade. A fidelidade quer dizer, aquele que tem fidelidade é aquele que é fiel. Então quem é fiel a Deus tem a fidelidade. E ele fala assim: ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, né? Então as coisas de Deus são retas, são claras, são verdadeiras. Ele fala para você atar a tábua no teu coração. Para quê? Para que você não esqueça, para que você não passe despercebido, não deixe aquilo acontecer na sua vida, para que você venha honrar e glorificar a Deus. E ele fala assim no versículo 4: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, quando nós aprendemos a agradar a Deus, Deus ele tem prazer de olhar para nós, ele tem prazer de ver o que nós estamos fazendo para ele. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós aprendemos a agradar a Deus, nada mais vai nos derrubar, nada mais vai nos impedir e nada mais vai tirar nós da presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele fala aqui no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não fale no teu próprio entendimento, não erre no teu próprio entendimento. Ou seja, para que nós tenhamos um bom entendimento, nós precisamos pensar antes de agir. Não é aquilo que nós pensamos apenas que vamos agir. Vamos pensar e analisar naquilo que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos tomar atitudes erradas. Então precisamos pedir o entendimento de Deus, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus a direção, para que Deus possa fazer, cumprir as promessas dele na nossa vida. E ele fala aqui no versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele edificará e endireitará as tuas veredas. Então, quando nós reconhecemos Deus em todo o nosso caminho, quando Deus fala em todo o nosso caminho, é em todo lugar que nós andamos, ou em tudo o que nós fizemos. Então, se nós obedecer a Deus, colocar Deus na frente, então Ele promete: endireitará as tuas veredas. Deus vai endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer coisas maravilhosas, Deus vai fazer cumprir as promessas dele na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. No versículo 7 ele fala assim: não sejas sábio a teus próprios olhos, não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós precisamos aprender, né? Ter essa ligação com Deus, para que nós seja apartado do mal, seja afastado das coisas ruins, seja afastado das coisas mal. Então nós não podemos levar as coisas apenas
pelos nossos olhos, mas buscar a direção de Deus, a proteção de Deus, para que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida e Deus venha cuidar de todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui no versículo 8: isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, quando nós vivemos na palavra de Deus, vivemos na obediência com Deus, Deus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na nossa vida. Deus vai abrir o nosso entendimento, Deus vai fazer cumprir as promessas dele na nossa vida. Então, para você ver que palavra tão forte, né? Tão forte essa palavra que às vezes a pessoa diz assim, o médico diz assim, o fulano ele precisa, né, de ter ali a doação de medula, né, para que venham destruir, venha recuperar aquela doença que está ali, né, no corpo, no sangue, nos ossos daquela pessoa. Aqui Deus nos fala aqui no versículo 8: isto será remédio, está vendo? Remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então Deus é o próprio remédio. Deus ele vai fazer cumprir as promessas dele na nossa vida, porque Deus não quer ver nós sofrendo, Deus não quer ver ninguém sofrendo, Deus não quer ver ninguém perdido, Deus não quer ver ninguém dando murro em ponta de faca. Deus quer ver nós bem, para a honra e a glória dele. Então pare de sofrer, lembre que Deus é Deus do impossível, lembre que Jesus Cristo te ama. Se você está sofrendo, é porque você não está olhando para Deus, você não está buscando a Deus, você não está na obediência da palavra de Deus. Então, por isso, às vezes você fica sofrendo, porque Deus, ele não tem prazer no teu sofrimento, mas você está tendo prazer de buscar a Deus? Você está tendo prazer de ter uma vida com Deus? Ou você prefere ficar afastado de Deus e também ficar no sofrimento? Então são essas coisas que nós precisamos entender, como é as coisas de Deus, como é as coisas santas, sagradas, celestial, como é as coisas espirituais, para que nós venhamos entender a nossa vida e a vida com Deus, porque nem todo mundo que diz que tem Deus está fazendo o que Deus quer, tem aliança com Deus, está se aproximando de Deus, está buscando a Deus, ou seja, está apenas se enganando. Então precisamos entregar a Deus a nossa vida nas mãos de Deus, em primeiro lugar, para que Ele possa fazer em nosso corpo morada do Espírito Santo dele, para cumprir as promessas dele, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala aqui no versículo 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra a Deus com a tua fazenda e com todas as primícias da tua renda. Para você ver como é a palavra de Deus, você precisa honrar Deus com tudo aquilo que Deus tem te dado. Você tem que lembrar que tudo que você tem, seja pequeno ou grande, seja pouco ou seja muito, é Deus que te deu. Você tem que aprender a glorificar o nome de Deus, através da sua vida, através daquilo que você tem, para que assim Deus venha ter prazer de ver
ver você glorificar a Ele, e Ele venha também te glorificar, te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele fala aqui, no versículo 10, Ele fala aqui no versículo 10, e se encherão os teus celeiros, está vendo? Quando você honra a Deus com as tuas primícias, né? Tudo que passa nas tuas mãos, tudo que você tem, aí Deus fala assim, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, versículo 11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te anojes da sua repreensão. Então, quando Deus chama atenção, quando Deus usa a palavra para chamar a atenção de nós, é porque Deus quer mudança na nossa vida, é porque Deus quer que nós entendamos que nós precisamos mudar, nós precisamos ter mais entendimento, nós precisamos ter mais relacionamento com Ele, nós precisamos se aproximar mais de Deus, porque às vezes nós falhamos, porque deixamos de buscar a Deus, deixamos de fazer a vontade de Deus, porque Deus Ele tem prazer em nós, e às vezes nós não temos prazer em Deus, prazer de buscar, às vezes temos prazer apenas de falar que ama da boca para fora, falar que é de Deus apenas da boca para fora, mas não temos uma vida voltada para Deus, e precisamos entender que para nós ter uma vida com Deus, nós precisamos estar verdadeiramente com Ele, nós precisamos estar falando com Ele, nós precisamos estar aliado com Ele, para que assim Ele venha ter prazer em nós, e nós vamos estar protegido, guardado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos lutar para que Deus possa fazer cumprir as promessas dele na nossa vida. Versículo 11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, repetindo, nem te anojes da sua repreensão, né? Então, quando Deus chama a atenção através da palavra, através da direção, nós precisamos se corrigir, nós precisamos se consertar, nós precisamos ver onde estamos falhando com Deus, onde estamos errando com Deus. E ele fala aqui no versículo 12, por quê? O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então Deus repreende por quê? Porque Deus não quer ver nós perdido, Deus não quer ver nós perder a nossa salvação, Deus não quer ver nós sair da presença dEle, porque Ele sabe que o diabo, ele está fazendo de tudo para tirar da presença de Deus. Então, se você entender essas coisas, você vai começar a se voltar mais para Deus, você vai começar a entender que você precisa ter essa vida com Deus todos os dias, e não apenas de falar que ama, não apenas de falar que quer, porque todo mundo quer ir para o céu. Se a gente perguntar à pessoa se ela quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno, não é mesmo? Mas para você entender e saber que você não vai para o inferno, você precisa ter uma vida voltada para Deus, em nome do Senhor Jesus. Você precisa morar com Deus, você precisa dar morada para Deus no seu coração, você precisa fazer do seu corpo a morada do Pai, a morada do Espírito Santo. Você precisa ter prazer nele. Não tem como, né? Não tem como você morar numa casa se a casa, né, não te agrada. Tem como você morar numa casa, a não ser que seja obrigado, né? Mas se você morar numa casa por prazer, por amor, porque você tem amor naquela casa, você
quer estar naquela casa, é diferente. Agora, você morar em uma casa que você não quer, se você pode sair daquela casa, você vai sair da casa. Você não vai querer morar naquela casa que não está te agradando. A mesma coisa é Deus. Deus é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai fazer morada no nosso corpo, se o nosso corpo não agrada ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então precisamos entender essas coisas para que Deus possa falar conosco e nossa vida nós podemos mudar o nosso entendimento, mudar os nossos pensamentos, tomar decisões, tomar decisão de estar com Deus, porque para você sair do mundo, abandonar o mundo, você tem que tomar uma decisão de abandonar o mundo. Para você ter uma vida com Deus, você tem que tomar uma decisão de ter uma vida com Deus, e não tem como você ter uma vida com Deus tentando agradar a Deus e agradando o mundo. Então precisamos entender essas coisas para que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida e nós venhamos receber o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, é aquele que nos dá força, nos dá direção, nos orienta, cuida de nós, nos guarda, nos guia. É o Espírito Santo de Deus que vai abrir o nosso entendimento e fazer crescer em nós o amor e o prazer de estar na presença de Deus. E ele fala aqui no versículo 13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Está vendo? Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e bem-aventurado o homem que conhece, né? Que tem conhecimento, o homem que conhece, né? Conhece o que? O que é bom, as coisas boas, conhece as coisas santas, conhece as coisas sagradas, as coisas celestiais, as coisas de Deus. Então nem todo mundo conhece as coisas de Deus, nem todo mundo tem entendimento das coisas de Deus, das coisas santas, sagradas, celestiais. Nem todo mundo tem prazer de buscar a Deus, nem todo mundo tem prazer de ter uma vida com Deus, mas Deus nos ensina que é bem-aventurado aquele que busca sabedoria em Deus, e aquele que busca conhecimento, né, e glorificado, é uma pessoa que vai crescer, é uma pessoa que vai ser abençoada, é uma pessoa que vai ser usada por Deus, e Deus vai fazer cumprir as promessas dele na nossa vida, quando nós se voltamos para a palavra do Senhor, quando nós vivemos na palavra do Senhor, quando nós vivemos entregando a nossa vida para o Senhor, quando nós lutamos pelas almas que estão perdidas, pelas ovelhas que estão desgarradas, pelas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, pelas aquelas que nunca estiveram na presença do Senhor. Então que Deus venha abrir o nosso entendimento, que Deus venha fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na nossa vida, que Deus venha fazer cumprir as promessas dele na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te proteja, te guarda, te ilumina e te defenda, que Deus faça cumprir as promessas dele na sua vida, mas se volte para Deus enquanto é tempo, faça uma entrega totalmente da sua vida para Deus, busque a Deus em primeiro lugar na sua vida, viva na palavra de Deus, viva na obediência, e Deus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus te proteja, que Deus te guarda, que Deus te ilumina e que Deus te defenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos na fé que Deus está no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo te ama
para a honra e a glória dele. Amém? E vamos na fé. Confie em Deus, que Deus está no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus.